Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui trazer mais uma dica de educação para você que é mãe e você que é professora. Eu queria falar hoje sobre o não, o uso da palavra não. Não corra, não pule, não coloque o dedo na tomada, todas essas frases que a gente fala para a criança com não e que às vezes parece que a gente está falando grego, porque a criança não faz o que a gente pede, não é verdade? Por que isso acontece? Porque quando, na cabeça da gente, né, no cérebro, quando a gente dá uma ordem, a gente fala alguma coisa, o cérebro ele vai procurar uma imagem representativa para executar uma ação. Então, se você fala não corra, na cabecinha da criança vai aparecer a imagem corra. E aí o não é uma palavra inibitória para ela, para inibir o impulso dela, né? Só que na idade, as crianças pequenas ainda não tem o controle do impulso. Por quê? Porque esse controle acontece no córtex pré-frontal, que é essa parte frontal do cérebro, que demora mais a amadurecer, é a última parte que amadurece, né? Então o que acontece? A criança ela não consegue controlar o impulso dela, inibir o impulso dela. Então quando você fala para ela não corra, ela vai correr. Por quê? Porque na cabecinha dela apareceu aquela imagem do correr, e ela ainda não consegue controlar um impulso de correr. Ela não tem maturidade suficiente para controlar esse impulso, tá? Se você fala para ela não pule, na cabecinha dela vai aparecer pule. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que positivar a nossa fala. Como que a gente positiva a fala, Cris? A gente tira o não. Parece, é simples, mas é difícil da gente fazer, né? Porque a gente está tão acostumado a falar não, que, poxa, como é que eu vou falar sem falar não? Vou dar um exemplo. A minha vida inteira de professora, eu falei isso, não corra, não pule, né, para os meus alunos. Quando eu entendi essa informação, eu comecei a buscar estratégia e trocar a fala, né, mudar a fala. E aí, vou dar um exemplo, da minha sala de aula para o pátio, a gente tem que descer uns degraus de escada. E aí, o que eu faço? Primeira coisa, eu chamo as crianças e falo o que a gente vai fazer, porque você já dá uma orientação, a criança já sabe o que espera por ela, já sabe o que você está esperando dela. Isso é um ponto. Quando a gente desce as escadas, eu falo para elas o que eu quero que elas façam. Eu não quero que elas não corram, olha só. Olha como é que é complicado até pra gente, né, entender. Eu digo para elas o que eu quero que elas façam, eu quero que elas andem. Então eu falo para elas, gente, a gente vai descer andando, tá? E a gente vai descendo as escadas e eu vou falando, olha pessoal, andando, andando. E eles vão andando. Eu percebi diferença nesse aspecto. Por exemplo, o meu filho que é menorzinho, né, o Ben, quando ele tá fazendo alguma coisa, tipo pular no sofá, ele adora. Ben, para de pular. Eu disse para ele aquilo que eu quero dele, aquilo que eu espero dele, entende? Por quê? Porque é mais fácil da criança assimilar e na cabecinha dele, ele vai representar aquilo que você quer, né? Então, o que ele está representando quando eu falo pare de pular? Pare de pular, é o parar, né? Por isso que falam que quando uma criança está correndo em algum lugar, tipo, está num lugar alto, por exemplo, acho que você já deve ter ouvido isso, a gente não fala, não pule, a gente não deve falar assim para a criança. O que a gente deve falar? Pare, senta, porque a criança vai executar aquela ordem que você está dando, né? Então, positivar a nossa fala com a criança pequena, primeira dica, né? Tirar o não das nossas ordens, das nossas orientações. E 2, entender que a criança não tem maturidade ainda para controlar os impulsos. Isso eu acho que é mais importante, gente. Por quê? Porque é você esperar da criança aquilo que ela pode te dar, tá? Porque muitas vezes a gente, na ânsia de orientar a criança e por não saber da condição dela, da maturidade dela, a gente acaba agindo errado, né? E trazendo peso para a vida da criança, né? Ou, poxa, você não consegue fazer isso. Realmente, dependendo da idade com a qual você está falando, a criança não vai conseguir, entende? Então, positivar a fala e
entender a maturidade da criança, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que seja bênção na vida de vocês. Beijo!